Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da 15ª semana do tempo comum, nesse dia 17 de julho, dia que celebramos os bem-aventurados Inácio de Azevedo e companheiros mártires, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nem todos aceitam as exigências do reino de justiça e paz que Jesus veio estabelecer neste mundo. Os que defendem uma sociedade assentada no poder, na riqueza e numa vida egoísta, dificilmente vão acolher o Messias com sua mensagem de amor filial a Deus e de comunhão fraterna. A uma sociedade injusta e opressora, Jesus contrapõe os valores da paz. Não que Jesus declare guerra abertamente. É sua mensagem que provoca a hostilidade dos que a rejeitam. Esses é que empunham melhor a espada de visão. Vem à nossa mente as palavras do velho Simeão, quando dá a apresentação de Jesus no templo. Eis que este menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. O próprio Jesus mostra que é de outra natureza a paz que ele nos dá. A paz que lhes dou não é como a paz que o mundo dá. Querido irmão, querida irmã, a indiferença não encontra espaço naqueles corações que vivem de forma determinada e eficaz o dom da fé. Diante de Jesus, é impossível dizer-se cristão e não tomar uma posição. Porém, toda escolha supõe uma responsabilidade. Jesus sabe que o mundo rejeita a verdade e, além disso, tenta excluir quem defende a verdade. Criar divisões parece uma contradição para quem segue o Evangelho, mas essa realidade não é de hoje. Muitos já perderam a vida por causa do seguimento de Jesus. O importante é ter clareza. Ser cristão é fonte de muitas alegrias, mas espaço também de alguns sofrimentos. Ninguém pode vacilar na fé. Mesmo no sofrimento, é preciso confirmar que ele é o caminho que conduz à salvação. E a proposta para esse dia, para além dos conflitos, para além dos desafios, a fé sempre nos mantém de pé. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, caminho único que leva ao Pai.
De um lado encontram-se os que te acolhem e seguem, de outro os que se põem frontalmente contra ti e contra as exigências do reino. Sobre estes pesa a espada do julgamento. Queremos, Senhor, colocar-nos inteiramente a serviço do teu reino. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da 15ª semana do tempo comum, nesse dia 17 de julho, dia que celebramos os bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Êxodo capítulo 1, do versículo 8 a 14 e versículo 22. Também o Salmo responsorial, Salmo 123, e o texto de Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao capítulo 11, versículo 1. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Êxodo e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse a seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra dessa segunda-feira nos leva a refletir sobre as lutas que precisam ser travadas para vencermos os inimigos, as forças da morte e nos libertarmos de todas as formas de opressão. Duas modalidades de lutas ou batalhas nos são propostas: as batalhas contra opressores reais, pessoas ou situações, e as lutas contra as tentações que impedem o seguimento a Jesus. A tentação da acomodação, do medo, da ganância, da corrupção e de tantas outras situações que nos alienam e nos paralisam. A primeira leitura do livro do Êxodo relata a opressão sofrida pelo povo hebreu no Egito. Acompanhamos na semana passada a história de José, que foi vendido para os egípcios e que depois prosperou naquele país, tornando-se um homem de posses, o que lhe possibilitou acolher, anos mais tarde, seus irmãos que o tinham vendido como escravo. Ali eles construíram suas famílias, cresceram e se multiplicaram, representando uma ameaça ao rei do Egito que não tinha conhecido José. Por medo deste povo, descendente de Abraão, que crescia e se fortalecia, o rei do Egito lhes impõe pesados trabalhos, castigando-os de várias maneiras, inclusive ordenando a morte dos meninos, lançando ao rio todos os recém-nascidos. Essas medidas tinham como objetivo dominar os hebreus, mas Deus não quer ver nenhum de seus filhos sendo tratado como escravo. Ele é um Deus compassivo e misericordioso e vem em socorro de seus filhos que sofrem.
O salmo de hoje mostra que a resistência deste povo escravizado e humilhado está na confiança no Deus de Israel, no seu auxílio e na força que emana dessa confiança. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Quando confiamos em Deus, os sofrimentos se tornam menores e encontramos força para suportá-los e vencê-los. Foi isso que fez do povo hebreu um povo forte e resistente diante da escravidão no Egito. Foi isso que fizeram muitos dos sobreviventes dos campos de concentração nazista. E é isso que ainda fazem os que sofrem, mas mantêm sua confiança em Deus. Para que a libertação e a paz aconteçam, é preciso, além da resistência, lutar contra situações opressoras, como nos diz o Evangelho de hoje, no qual Jesus fala aos seus discípulos que não veio trazer a paz à terra, mas a espada. A paz sem a luta por justiça não é paz. É preciso lutar contra as injustiças e incompreensões dentro da própria casa, na família de Jesus. Quando a família se torna um obstáculo para o seguimento, é preciso que haja o rompimento dessas amarras para seguir livremente. Nesse contexto, entendemos quando Jesus diz que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a ele não é digno dele. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não vier em primeiro lugar, tudo perde o sentido, inclusive o nosso bem mais precioso, que é a família. Desse modo, Jesus pede aquilo que considera essencial na vida daquele que quer segui-lo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não coloca nada no seu lugar e luta pela defesa da vida, combate as injustiças e não descansa enquanto não há vir implantada sobre a terra. A luta pela justiça, a espada a qual se refere Jesus, não significa violência, mas firmeza no combate às injustiças e aos sofrimentos que atingem uns pela maldade de outros, como ficou claro na primeira leitura. O povo hebreu lutou contra as injustiças e Deus estava com eles. Jesus lutou contra todas as forças da morte e as injustiças e Deus Pai estava com ele. Nós somos convidados a fazer o mesmo, buscar uma paz que nasça da justiça. Querido irmão, querida irmã, se fizermos isso, Deus também estará conosco e sairemos vencedores, mesmo que seja uma batalha custosa. Para tanto, é preciso lembrar que o importante é a perseverança e a fé. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, torna meu coração sempre mais sintonizado com o ideal do reino, proclamado por teu Filho, e me leva a rejeitar tudo quanto vai à contramão do teu querer. Amém.